Além do véu, posted by a luz é invencível. Tenho que admitir que isto começa com o fato de que eu realmente leio muito pouco o que está escrito na comunidade desperta. Um motivo é que eu não quero semear em minha consciência alguma coisa que não se origina da conexão que estou recebendo ensinamentos. Desta forma, quando outros me dizem que encontraram informações semelhantes em outra fonte, eu posso interpretar como uma confirmação. Muitos mensageiros trazendo a mesma mensagem, é um sinal claro de que estamos no caminho certo. A outra razão é que quando me conecto, eu posso ver tudo do ponto de vista de uma consciência galáctica. Nesta perspectiva, praticamente tudo que parece importante para alguns encarnados, para mim se torna estântico e transitório. O resultado é um excelente estado de consciência que eu desejo compartilhar. As seguintes descrições são generalidades da experiência de consenso. Atualmente existem consciências especiais que estão chegando com suas conexões de experiência da alma. Estes são os voluntários que ajudam a mover o coletivo para frente. O livre-arbítrio não é discutido aqui porque é uma expectativa de que toda consciência é livre para escolher as lições que aprenderá. Isto se aplica a todo o cosmos. O único lugar onde o livre-arbítrio é violado é dentro desta construção galáctica onde estamos e como resultado da polaridade negativa. Portanto, não é uma regra, é uma decisão da própria fonte que a consciência autoconsciente individual seja autogovernada. Ponto. Para participar da construção da nova Terra, concordamos em cumprir várias regras. Existem 3 que são as mais limitantes. Então vamos colocar o foco sobre elas: o véu do esquecimento, a ilusão da separação e a escolha da polaridade. É fácil entender o véu do esquecimento, porque sem esquecer o que já sabe você pode facilmente dobrar ou quebrar as regras que mantêm os jogos construtivos de forma efetiva. A regra da separação nos impediu de perceber que todos fazemos parte da mesma consciência fotônica, que todos nós estamos interconectados e também conectados com a energia da fonte do tudo que é. Com essas 3 regras em jogo, passamos milhares de anos lutando para entender a natureza da nossa existência e criamos algumas histórias elaboradas para explicá-la. Estas regras também criaram em alguns a mentalidade de que eles devem adquirir o máximo possível na única vida, a qualquer custo. Examinemos essas regras e alguns dos equívocos ocorridos. As 3 regras. 1. Esquecimento. Esta é a regra que faz com que todas as outras regras tenham algum efeito sobre nós. Vamos assumir que você estivesse vivendo no planeta e lembrasse que já viveu milhares de vidas. Talvez algumas delas fossem em uma densidade superior, onde as habilidades pareceriam milagrosas aqui. Você entenderia rapidamente a ilusão e a falácia das limitações colocadas sobre a consciência na construção desta realidade. Embora seja verdade que esta densidade e vibração foram realinhadas para que você pudesse participar, não demoraria muito para identificar a ilusão, porque você saberia exatamente o que fazer para desfazer o engano. Nesta perspectiva, as próximas regras seriam transparentes e você evitaria facilmente os efeitos do amortecimento vibratório delas. Por causa da energia que agora estamos recebendo, isto está acontecendo com aqueles que estão prontos e está sendo chamado o despertar. 2. Separação. Quase todos nós começamos como uma consciência não despertada aqui na Terra. À medida que nossos corpos crescem neste planeta, nos relacionamos intimamente com os aspectos sensoriais que nos permitem experimentar o ambiente físico em que nos encontramos. Sem um guia para nos ajudar a entender nossas conexões espirituais, associamos rapidamente nossa consciência ao corpo e como um corpo,
Se você está exposto a uma doutrina religiosa de qualquer tipo, existem várias discussões sobre a existência da alma continuar depois que o corpo deixa de existir. Mas o conceito de vida única é reforçado na maioria das culturas ocidentais. Mesmo na maioria das culturas que abraçam vidas múltiplas, ainda vemos a manifestação dos resultados discutidos. 3. Polaridade. Esta regra foi implementada pelos construtores galácticos que criaram a Terra, em que era vista pelos outros galácticos como uma experiência pobre. Em uma tentativa de evitar a estagnação que os outros galácticos viram em seus jogos, os construtores galácticos criaram a polaridade negativa que foi descrita em um ensino anterior. Veja a relação entre a luz e a escuridão e a polaridade positiva e negativa. Com as duas primeiras regras em vigor, a consciência pode escolher o caminho que deseja experimentar. A polaridade negativa é aquilo que deve ser superado à medida que a consciência se esforça para alcançar a unidade com os outros, e criar coletivos, e a unidade com a fonte. A manifestação das 3 regras. Medo. Para experimentar o medo, devemos primeiro esquecer que somos uma consciência inextinguível em uma construção de terceira dimensão. Se você soubesse que existe há muito tempo e teve milhares de vidas, você teria medo de algo aqui, talvez a dor momentânea associada ao fim do corpo, certamente não existiria mais. Com o que você pode ficar preocupado, se completou todas as lições que definiu para você nesta vida. O medo diminui a sua taxa de vibração e reduz a sua capacidade de se conectar com as energias superiores. O medo é um comportamento instintivo da segunda dimensão que ajuda os organismos a permanecerem vivos para cumprir a sua função. Ele deve ser liberado à medida que a consciência alcança a autoconsciência e uma perspectiva mais elevada. O medo é substituído pela lógica e a razão na consciência superior, que então desempenha a mesma função de preservação sem o impacto da redução vibratória. Somos uma energia fotônica consciente que não pode ser destruída. Se o nosso veículo físico deixar de funcionar, criaremos outro, muito provavelmente melhor do que aquele em que nos encontramos no momento. Sabendo disto, do que podemos ter medo? Ódio. Esta expressão é exclusiva desta construção galáctica e é desconhecida em todo o resto do cosmos. Ele se manifesta de várias maneiras, mas o tema subjacente é a divisão da unidade em todas as suas facetas. Na Terra, somos inundados por mensagens de divisão e conflito, e você pode olhar para qualquer canto da vida e encontrá-lo à espreita. Esta é uma das manifestações primárias resultantes da regra da polaridade, cujo trabalho é criar divisão e discórdia que devem ser superados à medida que nos esforçamos em busca da unidade com os outros e com a fonte. À medida que a consciência individual desperta e se eleva para as primeiras oitavas da 4ª dimensão, as maquinações de ódio e divisão tornam-se transparentes. A intenção da criação deste jogo foi acelerar o desejo da consciência se elevar da 3ª para a 4ª sobrescrito dimensão, na medida em que formamos coletivos para superá-lo. Estes coletivos são facilmente vistos na comunidade desperta, neste momento, como pequenos grupos organizados. Observe como estes pequenos grupos menores começam a formar coletivos coesos. À medida que se integram e começam a concentrar sua intenção, pode ter certeza de que o experimento de polaridade está quase concluído. Fora desta construção galáctica, não existem detratores da unidade com a fonte, pois esta é a experiência preferida. Não existe conflito ou guerra e todas as espécies em todos os planetas, independentemente de quão diversas são, trabalham juntas pela experiência e ascensão de todos.
Isso está vindo para a Terra e estamos decidindo como um coletivo quando ela deve se manifestar. Poder-controle. Outra expressão única desta construção que é seguido pela consciência que escolheu o caminho negativo. A necessidade de ter poder sobre os outros só é atraente porque a regra da separação impede a conexão com a consciência da unidade. A manifestação disto criou algumas construções exclusivas que devem ser desfeitas para abraçar completamente a consciência da unidade. Não iremos nomear individualmente as várias construções, mas são facilmente reconhecidas. Qualquer construção que cria divisão entre as pessoas ou uma hierarquia de poder, por si mesma é uma construção óbvia de poder-controle. A ganância é uma submanifestação de poder e controle. Se você está focado no ganho material e está sempre buscando adquirir mais coisas que você deseja, é provável que aceite seu papel e desconsidere as consequências da redução vibratória, o que cria um ciclo de autoalimentação de mais dinheiro, ganância, igual a mais poder e controle. Lembre-se antes de mais nada, as intenções negativas são envolvidas em atributos positivos suficientes para se tornarem aceitas.